E aí pessoal, beleza? Aqui é o Sam e hoje estamos aqui para fazer aquele guiazinho lá que eu prometi nos vídeos que eu fiz, né? Que é o guia detalhado sobre minha opinião em Mandalorian. Cara, eu fiz esse guia para servir de base para o futuro do jogo e para o presente, né? Que a gente está jogando a demo até o momento. Depois de várias e várias horas jogadas, eu pude imaginar como é que vai ser mais ou menos o desenrolar da área de administração de vilarejo do jogo, de Mandalore. Então eu quero fazer um trabalho uma vez só, sabe? Mas futuramente, quando o jogo for lançado, eu vou atualizar o que for preciso atualizar. Se for preciso atualizar tudo, eu vou atualizar tudo. Então, bora lá, né? Tipo, isso aqui foi feito a partir da minha experiência com o jogo, usando como base o que funcionou pra mim, tá? E o que não quer dizer que vai ser igual para você, até porque você vai começar em um reino diferente, com recursos diferentes, então você deve se adaptar a isso. E é aí que vamos para a dica número um. Dica número um: seja estratégico desde o início. Então vamos lá, né? Basicamente, o que é que eu posso falar para vocês sobre ser estratégico desde o início? Eu acabei caindo no mesmo lugar que eu caí anteriormente, mas como vocês podem ver, os recursos praticamente mudaram por completo, né? Bora lá. Vocês podem ver o mapa inteiro e todo mapa é diferente e aparecem recursos diferentes em todo o mapa praticamente. A gente saiu ali com 3 blueberries, mas a gente tem um recurso importante que é o ferro, né? Então a gente tem que se basear e pensar logo nisso, como é que a gente vai desenvolver aqui o nosso vilarejo, tá? Isso aqui é muito importante. Você precisa reconhecer o que é que você precisa fazer desde o início do game, para que você não passe perrengue depois, sabe? Por exemplo, aqui eu tenho bastante comida, correto? Então eu posso fazer até 2 blueberries, coletor de blueberries, que vai ser tranquilo pra gente. Esse mapa que a gente iniciou também no nosso antigo save, ele é bem chato no quesito de madeira. Ele é bem chatinho mesmo para você criar uma madeireira que seja eficiente. Porque tem pouca madeira, a maior parte que tem madeira é aqui, tá? Então eu vou fazer de uma forma diferente, já que agora eu tenho um pouco mais de experiência no jogo. Vou colocar esse madeireiro aqui, esse log camp aqui. E outro conselho importante que eu quero dar para vocês é sempre façam as ruas de forma orgânica, porque assim você consegue aproveitar mais assim das estruturas. Como assim aproveitar das estruturas, tá? Cara, o jogo ele tem uma mecânica que a gente tem meio que umas... Como é que eu posso mostrar aqui? Tem esses morros aqui, ó. Esses morros eles dificultam a criação de casas, a construção de casas e tudo mais, certo? Então você tem que ser paciente de certo ponto e ser atento a isso, porque se você não fizer essa parada direito, você vai acabar perdendo seu precioso tempo, né? Seus recursos e também vai perder espaço de construção para suas casas, certo? Vamos construir agora esse negócio tipo de coletor de blueberry aqui, porque aqui tem dois, aqui tem um somente, né? Então eu vou dar preferência a esses dois, depois a gente constrói lá mais um para coletar aquela parte de lá. Mas vamos ao foco. Dica número um: seja estratégico desde o início. A dica número 2, basicamente, você vai receber essa missão aqui e vai concluir ela, tá? Vai concluir a missão. Você tem que concluir ela para tipo, ter sucesso no que você vai precisar fazer. Mas isso significa que você vai gastar todos os recursos que você tem, né? Então você vai ter que dar uma certa prioridade a algumas coisas para conseguir completar as demais dicas de forma mais eficiente. Por exemplo, a dica número 2 é você fazer aí o acampamento de lenhador, tá? Não isso aqui, tá? Que isso aqui é um logging camp, mas é um acampamento de madeireiro, né? É um acampamento de madeireiro. O campo de lenhador é esse aqui, ó. Tá vendo? Wood Lodge, que é cortador de lenha, né? Ele é cortador de lenha. Esses cortadores de lenha são muito importantes porque os recursos mais importantes dentro do jogo
para a sobrevivência de seu povo, do reino, é esses dois aqui, ó. Fuel, que é combustível, tá? E comida. Comida porque se o povo não tiver, morrer de fome. Combustível é porque se chegar no inverno, você fica sem. Você morre também de frio. O povo morre de frio. Então você tem que ter sempre muita atenção com isso para poder fazer. Antes de acelerar aqui, eu ia acelerar para a gente poder cortar e passar a próxima dica. Mas eu vou dar mais uma dica aqui, ó. Comece construindo o que é importante. Você dá prioridade, por exemplo. Eu vou dar prioridade 9 para nosso log camp, tá? Prioridade 8 aqui para a nossa forage hut, que vai coletar o blueberry. Vou colocar o 7 aqui na granary e o 6 aqui. Dessa forma, eles vão construir tudo de forma do jeito que eu coloquei. Primeiro vai começar pelo log camp, depois vai para forage hut e depois vai para granary, que eu acho mais importante para a gente conseguir segurar a onda aí e colocar comida. Isso aqui, galera, quando a gente constrói todas as casas, isso aqui some, tá? Porém, uma coisa que eu tive problema assim no início foi essa paradinha aqui, ó, que não sumia as coisas, né, e ficava ali, e o pessoal não trazia, né? Isso aqui eu vou mudar pro lado de cá, vou aproveitar que a gente tem um espaço aqui, ó, ficou perfeito até, cara. Pronto, aí você completa essa completa a task, né? Completa a task de você usar essa parada aqui e tudo mais, fazer essas quatro coisas. E aí a gente vai para a segunda dica, que é construir o Logic Cam, o Woodcut Lodge, que é basicamente cortador de madeira, né? Então basicamente, galera, o que você vai precisar fazer? Você vai construir aqui o Water Curter perto do seu Story House, que assim que chegar a madeira, não vai demorar tanto para você simplesmente conseguir fazer. Dica número 3, casas expansíveis. O que são casas expansíveis? Casas expansíveis basicamente são as casas que dá para você fazer certos upgrades nela. Vou usar de exemplo aqui. As casas expansíveis geralmente são essas Blood Plot aqui. Deixa eu voltar para construir isso aqui também. Então, essa Blood Pot, tá? Que é as casas do jogo. A gente pode construir uma quantidade legal ali até que basta de madeira. Mas aqui é o seguinte, ó. Essas casas, elas geralmente têm dois tipos de tamanho. Ficou perfeito aqui para mostrar para vocês. Tem esse tamanho aqui, que ele não vai dar espaço para você fazer um upgrade interessante no seu jogo, tá? Na sua casa. E tem essa aqui que vai ser possível você fazer upgrades, colocar galinheiro, curral e plantação e fazer uma fazenda. Agora a gente tem 3 casas expansíveis, né? São 3 casas expansíveis aqui. Sam, por que você chama de casa expansível? Porque dá pra você expandir, dá pra você colocar plantação de vegetais, dá pra você colocar galinheiro e currais. E é isso, né? Você consegue ter um pouco mais de sustentabilidade no quesito comida. Quero de aproveitar que eles já terminaram de construir aqui, basicamente essa estrutura. E aqui eu vou mostrar já desde já para vocês, mais ou menos como é que vai funcionar, tá? Aqui a gente tem o Vegetable Garden, né? Que é a plantação de vegetais. Aqui tem o Chicken Coop, que é o galinheiro. E aqui é o Boat Shed, que é o curral de bodes, né? Basicamente o que é que acontece? Esses dois aqui custam 25 de moeda local, né? Regional Ware. Que você só consegue essa moeda aqui, esse dinheiro, no mercado. Que a gente está construindo ali agora, já para mostrar e passar para a próxima dica. Vamos lá, as únicas casas possíveis de fazer isso são as casas expansíveis, tá? As outros tipos de casa você não consegue construir essa parada aqui. Isso aqui salva bastante, acrescenta muita comida para vocês e a gente consegue ter uma sustentabilidade gigantesca com isso, tá? Por isso que geralmente eu não fazia inicialmente porque eu pensava que a fazenda era mais importante, mas não. É mais importante você ter isso aqui, ter esse tipo de sustentabilidade por família, por casa, que vai ajudar demais. A dica número 5 é basicamente você construir o mercado. O mercado é fundamental para o sucesso do seu reino, cara. Mesmo na versão demo, ganhar dinheiro possibilitará que seu povo sobreviva nos momentos mais difíceis e aconselho a você usar 2 mercadores
e pôr um para sair, tá? Vou mostrar como é que faz isso, tá? Basicamente você vai colocar aqui 2 mercadores, certo? Suponhamos que já tenha 2 mercadores trabalhando. Vai direcionar aqui o que você vai querer vender. Eu vou colocar aqui tools, porque eu sei que a gente tem ferro ali, tá? E eu não quero comprar, eu quero somente exportar, tá vendo? E aqui que vem a sacada no mercado. Se você não prestar atenção nisso, você vai perder muita coisa, vai perder muito dinheiro, tá? E provavelmente o seu povo não vai conseguir sobreviver durante muito tempo. Bora dar uma olhada aqui, já terminou de construir, né? Mas não dá, tá vendo? Não tem lugar para expandir. Mas vamos lá, voltando um pouco no mercado. Você coloca somente em exportar as ferramentas que você tem, por exemplo, você tem aqui esse negócio para fazer ferramentas, né? E você vai colocar aqui. Isso aqui, o estoque, é o que você já tem em estoque, né? O nome já é bem explicativo. O target significa meta, né? A meta aqui é basicamente o que você vai querer ficar com o quanto de tools, né, de ferramentas, você vai querer ficar aqui no seu inventário, tá? Não é quanto você quer vender. Se eu colocar 0, por exemplo, e deixar aqui somente exportar, ele vai vender tudo até chegar em 0, sacou? Se eu colocar em 10, 20, ele vai pegar, estocar 20 e o que passar de 20 ele vai vender. É basicamente assim que funciona o mercado, entende? Isso vale para tudo, para tudo que tem aqui, tudo mesmo. Serve para aqui para os crops, que é para você fazer suas plantações, serve para alimentação, serve para os materiais, né? Que geralmente, quando eu falo para vocês que quando você tem, por exemplo, um caçador na sua área, você tem dinheiro garantido, é por isso. Porque o caçador é fácil, você consegue fazer logo no início, e não tem problemas aí com. E não tem problema tipo contratação, porque custa 4, né? Depois do caçador vem Leader, que faz parte do caçador praticamente. Você constrói ali um curtidor, né? Aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Um curtidor aqui, ó. Um tannery. Que aí ele transforma as peles em Layer. Layer é considerado roupa aqui nesse jogo, pelo menos na versão demo. Que eu acho meio ridículo, mas tudo bem. Mas bora lá. O mercado, ele de suma importância, tá? E outra coisa, se você quiser expandir seu vilarejo mais rápido, a única forma de você fazer isso é construindo casas, tá? Construindo casas. Por exemplo, eu vou construir aqui mais uma via. Onde é que essa via vai parar? Com 2 madeiras dá para construir mais 2 casas. Pelo que eu entendi, cada casa ela é utilizada por uma família. Tipo, a gente tem 5 famílias e 5 casas, sacou? Eu acho não, eu entendi que é assim que funciona. E aqui, por exemplo, vai ser construída mais 2 casas e a gente está precisando de trabalhadores. Por exemplo, essas 2 famílias, como eu coloquei isso aqui tem ordem prioritária, tá? Quando você coloca aqui esse trabalhador e fica girando isso, tá dizendo que tá esperando a pessoa chegar para poder delegar essa função para ela. Então, basicamente é isso que eu tô falando, ó. Eu vou tirar essa pessoa daqui do negócio, porque ele tá inutilizado ali. E ele vai provavelmente partir para cá ou pro mercado que eu coloquei primeiro, né? Foi pro mercado, tá vendo? E aí o que eu boto? Se eu botar aqui uma pessoa no mercado para vender, tá vendo? Eu só quero exportar, mas ela não vai fazer nada disso. A gente não tem por que utilizar aquilo ali agora. A gente não tem material, não tem ferramenta, mas é basicamente isso. Mas isso aqui vai servir, tipo assim, se você quiser comprar alguma coisa. Mas a gente não tem dinheiro ainda porque a gente não exportou nada, sacou? É mais ou menos isso que é assim que você tem que pensar. Entendeu? Então você tem que pensar direitinho, galera, como é que você vai desenvolver o seu mapa de acordo com as coisas que você tem, né? Agora que eu já fiz o mercado, por exemplo, aqui eu fiz o mercado, fiz tudo, fiz as casas, eu vou partir para a industrialização do ferro, porque é o recurso que vai ser mais rentável para mim nesse momento. Já consegui ter basicamente uma forma de sobreviver, né? Aqui provavelmente teria que fazer outro desse aqui, que é o Forage Hut, que daria mais alimentação pra gente diariamente.
E eu partiria para fazer aqui as ferramentas para a gente poder amplificar essa parada, né, e ganhar o dinheiro. Tipo, amplificar que eu falo poder colocar plantações aqui, poder colocar galinheiro, poder colocar cabras e curral e tudo mais. E isso vai render mais dinheiro pra gente. Se você ver aqui na alimentação, vou até dar uma aumentada para vocês. E ali embaixo tem vegetais, em cima tem vegetais. Lá e por último tem o segundo é vegetais e os dois últimos os ovos e o leite, né? Os ovos produzidos pelas galinhas e o leite produzido pelas cabras. Isso é extremamente importante você ter uma noção. E se você conseguir fazer isso em todas as casas, basicamente você não vai precisar ter problema nenhum com fazendas, pelo menos no início, em uma parte do início do jogo, tá? Sempre é importante também vocês clicar aqui, por exemplo, se vocês têm a ideia de fazer uma fazenda no seu jogo, você tem que dar uma olhada aí nas áreas, que do desse ladinho, ó, nesse overlay, você tem ali, ó, Underground Water, que é por onde a água passa, né? Aqui é o Herber Fertility, que, se eu não me engano, é praticamente o trigo, né? O trigo do jogo, que vai fazer o pão, tá? O Flex, que ele é utilizado para você poder fazer roupas, linho, essas coisas. E o Barley. Barley ele serve para você fazer cerveja, tá? É a única utilidade que ele tem até o momento. Então, basicamente, é isso. Vamos para a próxima dica. Explore recursos rentáveis, né? Se você já tivesse aqui, por exemplo, um negócio de caçador, uma cabana de caçador, você já poderia estar explorando recursos rentáveis aqui. Você já poderia estar vendendo as peles ou até mesmo a matéria-prima das peles, que é o couro, né? O couro que, tipo, custa 2 moedas a mais e te dá mais renda, né? Porém, o couro já se torna roupa. E eu aconselho assim, por exemplo, aqui tem 15 pessoas, 15 de população, né? Se eu quisesse, por exemplo, ter mais roupas aqui, eu chegaria aqui, ó, e eu tivesse, vamos usar exemplo, se eu tivesse uma tenda de caçador e já tivesse uma produção de couro, eu já ia fazer assim, porque couro é considerado roupa, tá? Eu já faria assim, eu chegaria aqui, eu tenho 15 pessoas no meu negócio, então aqui eu vou colocar 15 layers, tá vendo? E na medida que for aumentando, eu vou colocar, porque eu tenho que ter essa quantidade para que meu povo fique vestido, né? A mesma coisa vale para as roupas, sacou? É mais ou menos isso, tipo, é mais ou menos isso que funciona. Esses recursos que são realmente importantes, que é roupa e comida e lenha, você tem que ter de sobra, tá ligado? Você tem que ter de sobra. Você não pode se dar o luxo de perder essa parada. Por exemplo, aqui na lenha, eu gosto de colocar, sei lá, 150 não, eu gosto de colocar 200. 200 de lenha aqui. A lenha é baratinha, tá? E eu gosto de deixar 200 de lenha. E deixa aqui, ó, Trade Hood, Full Trade, né? Então, vamos dar seguimento aí à próxima dica, que eu vou mostrar para vocês como é que vai funcionar esse processo de você explorar aí os recursos rentáveis que o jogo tá, que eu digo, né? Beleza, galera, por exemplo aqui, usando isso aqui de imagem, um bom exemplo, é basicamente isso. A gente aqui tem o recurso ferro, né? Que a gente vai utilizar para coletar o ferro, né? É uma minério, é uma mina, né? Da mina, ela vai partir para esse Blood Mary aqui, que vai transformar esses minérios em lingote. E do lingote, ele vai partir aqui para o ferreiro, tá? O ferreiro que vai construir as ferramentas. Provavelmente o ferreiro ele vai ser responsável por várias e várias coisas quando tiver lançada a versão oficial, tá? Não vai ser somente ferramentas, então você vai ter que pensar direitinho como é que vai ser feito isso tudo, né? Porque a gente vai precisar guerrear, então provavelmente vai ter armas, armaduras, e o ferreiro ele vai ser responsável. O ferreiro vai ser responsável por armas, né? E geralmente o armeiro ele é o armeiro ele é responsável por armaduras, tipo assim, na Idade Média, né? A gente vê isso em Kingdom Comes Deliverance, por exemplo, que é um jogo super realista da era medieval, que
é incrível também, e eu pretendo trazer ele aqui pro canal também, mas o próximo vídeo provavelmente vai ser, provavelmente não, vai ser de Mountain Blade Bannerlord, que é outro jogo incrível, que eu amo pra caralho, e a gente vai trazer isso aqui pro jogo, vai trazer pro canal também, porque eu quero jogar mais jogos da temática que eu gosto, né, que eu me divirto realmente, né, que jogos que eu jogo no meu cotidiano. Então, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer isso aqui tudo funcionar direitinho e vou mostrar para vocês tudo que eu fiz e repensar com vocês aqui, mostrar para vocês da forma de fazer e o porquê, tá? Então, já já a gente volta. Pronto, basicamente já está tudo funcionando, tá? Só ainda não foi feito aí nada de acordo com o que a gente tem, tipo, por exemplo, não foi feito ferramentas ainda, mas aí a partir do momento que a gente já tem essa produção já montada, já tem gente trabalhando aqui, certo? Da forma que eu pedi, a gente consegue dar forma às coisas. As ferramentas elas já vão começar a ser construídas e à medida que elas forem sendo construídas, eu vou juntar 10 aqui, tá? E começar a vender o que resta, vender as sobras, entendeu? Basicamente é isso. E aqui já tem dois, eu deixo um Traveling Traders, que ele vai fazer o seguinte, ele vai sair para vender as coisas e comprar, tá? Já fez aqui uma ferramenta, duas agora. E a gente consegue ter uma autonomia melhor, aí a gente consegue segurar a onda, a gente consegue vender depois as coisas, tá? E, por exemplo, com a ferramenta aqui já à mãos, a gente já consegue também fazer upgrades, ó. A gente consegue fazer os upgrades nas casas, vegetais, o que dispensa um pouco a necessidade aí de fazenda no início, porque você pode fazer meio que uma mini fazenda aqui para o pessoal, sacou? Isso é importante de você ter em mente, conseguir fazer de forma tranquila. Né? Eu vou colocar todos esses aqui, por exemplo, tendo vegetais nas casas deles. Que aí a gente consegue ter uma tranquilidade absurda aí quando se trata de alimentação, né? A gente já vê aqui que tem 27 vegetais já ali, e isso só vai aumentando à medida que for sendo plantado. Quando chegar no inverno, provavelmente eu vou ter bastante comida, né? E não vou ter problema com lenha, porque a gente já tem um lenhador trabalhando ali tranquilamente. Cadê ele? Tá aqui, né? Ele já está trabalhando. Não precisa de mais que isso, pelo menos no início. Depois que você tiver tendo mais autonomia no seu trabalho, você consegue aumentar. Por exemplo, eu deixo sempre a média de 2 para 1, né? Por exemplo, aqui tem 2 e aqui tem duas famílias coletando e aqui tem uma família cortando. Porque se você colocar 2 para 2, vai ficar zerado sempre aqui na madeira, né? O importante é que à medida que você for crescendo, você pense em aumentar. Quando a medida de 3 para 2 não estiver funcionando mais, eu aconselho você basicamente criar outro login camp, tá? E outra coisa, e aí esquecendo de um detalhe, mínimo detalhe, é que a gente não tem muita madeira, então é importante demais a gente utilizar isso aqui, ó. É importante demais a gente utilizar isso aqui, que é a casa o Forest Hut, não, é o Forest Hut, que ele serve para você replantar as coisas, replantar as árvores. Você tendo uma pessoa replantando as árvores, você consegue ter uma autonomia gigantesca na sua cidade, sabe? Isso é importante de você pensar em fazer. E olha só, materiais, ele já comprou 2 roupas, tá vendo? E aí a gente tem 60, agora tem praticamente o dobro. Como eu tava falando, aqui tem um forager, não, forager não, o vendedor de animais. Esse vendedor de animais é importante pelo seguinte: vou colocar um trabalhador aqui e você vê aqui que a gente tem os oven, né? Os oxen, que é os bois que carregam as coisas pra gente. Se você colocar 2, vai ter 2 bois que vão fazer transferência das coisas para vocês. Eu costumo colocar no máximo 4, para mim é o suficiente. Enfim, basicamente é isso. Agora que eu vou falar de uma forma mais... Vou dar até uma pausa aqui e abaixar um pouco essa música.
Eu poderia falar das coisas que restam, mas porém eu vou aguardar. Tem muita coisa que ainda não está completa, por exemplo, transformar peles em couro já conta como roupa para o seu povoado. E aparentemente, o mesmo vale para a agricultura e a criação de ovelhas. A parte mais incompleta da demo, na minha opinião, é essa. Apesar da demo ter sido incrível e ter me hypado bastante, eu não posso somente elogiar essa obra de arte. Eu acho que mesmo sendo uma demonstração do jogo, o que ele trouxe para nós deveria pelo menos estar completo, sabe? Isso me faz pensar que o cara ficou feliz, né, e bem ansioso com o sucesso que o game estava tendo na internet. Porém, a demo mostrou muita coisa possível para a gente fazer dentro do jogo, ainda que a gente não pudesse utilizar dos recursos que eles mostravam. Mas, na minha opinião, foi muito pouco assim para a gente poder construir. Por exemplo, ele não encaixou uma narrativa de começo, de início, meio e fim para a demo, o que deixou a gente meio que, pelo menos eu, fiquei frustrado, porque a gente chega em um ponto, como eu mostrei lá no terceiro vídeo, quando a gente termina tudo, a gente completa as missões, tá? E quando completa as missões, ele pede para você construir aquela Manor House lá, e a gente não consegue simplesmente construir. Isso é frustrante porque eu acho que, tipo, mesmo que ele não quisesse mostrar a parte de guerra, a parte de batalha do jogo, ele disse que o jogo seria lançado ainda em 2023 e basicamente a ideia é que o jogo esteja praticamente completo em 2023. Mesmo sendo Early Access, a gente já teria uma possibilidade de fazer isso tudo, né? Porém, o que acontece? O jogo ele mostra uma construção maravilhosa, né? Ele mostra uma construção maravilhosa aqui. Deixa eu dar uma pausa. Deixa eu dar um continuo aqui. O jogo ele mostra uma construção maravilhosa, uma IA também bem interessante, tá? A IA do jogo é interessante, o modelo de construção é interessante. Porém, o que acontece? Quando a gente vai evoluir isso tudo, velho, não tem muita coisa para se fazer. Se a gente for aqui, por exemplo, em farming, a gente coloca aqui para construir, né? Fazer fazenda e tal. A gente consegue fazer o fazendeiro, né? A gente consegue fazer os pastos para colocar os animais. A gente consegue fazer o sheep farm, que usa as ovelhas do pasto para fazer wool, que provavelmente é pele, aquela pele de algodão, né? Sei lá, não, algodão não. A parte das cabras. A gente tem aqui o wheat meal, que ele serve para transformar aqueles grãos em farinha. E aqui usa a farinha para fazer pão, né? Tudo bem, essa parte aqui toda funciona, legal, tranquilo, né? Mas quando a gente parte, por exemplo, para aqui para a indústria, a gente tem muita pouca coisa para se fazer, certo? Muita pouca coisa, como é que eu falo muita pouca coisa? Aqui a gente tem essa produção, né? Ele converte wool em war, ou seja, converte a lã, a lã em fio e converte o flex em linho, né? Mas assim, cadê, tipo assim, a produção de roupas, sendo que aqui a gente tem uma missão, certo? Que necessita da gente ter dois modelos de roupas diferentes, sabe? Cadê, mano? Sacou? Cadê? Os outros três aqui, os outros quatro, os outros três tem como você fazer, tem como você ter dois estilos de comida, dois modelos de comida, duas formas de comida, né? Tem como você ter entretenimento, que é só você construir uma taverna. Tem como você ter fé, que é só você construir uma igreja e cobrar indulgências das pessoas. Mas quando se passa para roupa, você tenta comprar no mercado, não consegue. E se consegue, vem muito pouco, sabe? Tem muito pouca coisa, tá aqui em commodities. Olha lá, clocks, cíveis, aqui são as roupas, tá vendo? Tem as roupas. Ainda tem isso aqui, ó, os candies, que é velas, né? Então, cara, eu achei que ele ficou muito ansioso, né? Ou foi pressionado demais, não sei se foi isso, para lançar essa demo que, querendo ou não, já foi incrível, tá? Eu não tô somente criticando aqui, eu tô falando que realmente é. Eu não posso simplesmente ressaltar o negócio sem falar algo que me incomodou, né? Eu não vou, tipo, só elogiar a coisa. Eu amei a demo, amei o modelo do jogo, esperava ele desde quando ele foi anunciado, o primeiro vídeo, lá em 2020, se eu não me engano. E eu deixei ele salvo na minha wishlist desde aquela época, pra vocês terem noção. E
isso, velho. Eu acho que eles poderiam mostrar pelo menos uma pequena parte do exército, porque ficou bem incompleto. Eu me senti jogando Banish, sabe? Me senti jogando Banish, porque a gente não consegue fazer muita coisa, além de construir um vilarejo, sendo que o jogo ele tem uma promessa de ter um exército. Então, pensando assim de uma forma mais de desenvolvedor, por que se ele tem uma promessa de trazer uma construção de vilarejo mesclado com dominação de regiões e exércitos, por que não mostrar isso numa demonstração, mesmo em pequena escala, sabe? A gente tem aqui, pô, para construir coisas assim do administração militar, né? A gente tem aqui para construir a Manor House, tem a Bailey Wall, tem o Tax Collector, tem o Garrison Tower, né? A Torre de Guarda, tem o coletor de taxas que a gente simplesmente não consegue construir, pô. Não consegue, independente se você tá num vilarejo médio, grande, gigantesco, tá com a cidade, independente você não consegue construir o Tax Collector. Aí vem a missão do rei lá e você simplesmente fica perdendo dinheiro aqui. Eu acho que pelo menos isso aqui que ele mostrou, tudo isso deveria funcionar de forma perfeita, né? Tipo, isso aqui tudo bem, arme, beleza. Eu acho que também o exército ele deveria aparecer, pelo menos em pequena escala, nem que fosse uma batalha de, sei lá, 30 contra 30. O recrutamento militar também deveria ser mostrado, tá? E é isso, velho. No mapa da região, a gente tem a opção ali de comprar as coisas com influência. Eu acho que essas coisas deveriam ser mostradas, pô. Sabe? Deveria ser mostrada. Tem um exército, pelo menos um ataque acontecer. E quando o ataque acontecesse, a demo acabasse. Sacou? A gente pudesse ir ali liberar o exército e a demo acabasse. Sacou? É basicamente isso que eu penso, velho. Tipo, ele deixou muito incompleta a demo pra gente explorar. Dava pra ter tido umas coisas, mas não teve. Então, é isso. Muito obrigado pela presença de vocês. Valeu, falou, aquele beijão. E fui.